Olá, tudo bem com vocês? Aqui é Carlos, o colecionador por hobby. Tudo bom, meu povo? Galera, hoje eu tô aqui para falar com vocês sobre o documentário que estreou nessa sexta-feira, dia 16 de junho, sobre a vida e obra do Stan Lee. A gente vai estar falando sobre isso, só que antes de mais nada, primeiramente, eu queria convidar vocês a clicar no botão de curtir se você curtiu o vídeo. E se você for nova, por favor, se inscreva. Fique sempre à vontade. Muito obrigado pela sua atenção. E bora nessa. Vamos lá, gente. Na verdade, eu vi o documentário estreando na sexta, mas eu assisti hoje porque o canal Em Estado de Banca, ele trouxe um vídeo sobre o filho do Kirby, o Neo Kirby, sobre o documentário. Aí eu assisti o documentário, depois assisti o Estado de Banca e, inclusive, vou botar esse vídeo aqui nos comentários e faço um convite a vocês. Sigam o canal Estado de Banca, canal bacana do Alexandre, vale muito a pena, tá bom? Além disso, vou deixar nos comentários aqui, eu vou deixar 3 vídeos sobre a vida e obra do Stan Lee, sobre o Jack Kirby, feito pelo Pipoca Nankin. Mais 2 vídeos também do Pipoca Nankin sobre a relação de Kirby e Stan Lee, e uma de Stan Lee e Steve Ditko. Além do podcast do Confins do Universo sobre a vida do Kirby. Por que eu estou falando sobre o Kirby e Steve Ditko agora, no momento, sobre Stan Lee? É porque, cara, tem muita coisa que aconteceu, que foi mostrado no documentário, que não corresponde aos fatos. Muita coisa que aconteceu foi mostrado, que primeiramente é um documentário sobre Stan Lee, ele não vai falar, não vai dividir os holofotes com ninguém, afinal de contas, como sempre o fez durante toda a sua vida. E, cara, é um documentário que conta só, sabe, meias verdades. Ele não conta as intrigas, ele não conta as traições, ele não conta uma série de coisas que aconteceu com o Stan Lee, né, que ele fez. Eu fui anotando as coisas, eu fui assistindo e anotando. Ele tem isso, tem isso aqui. Por exemplo, ele botou aqui, ó, nós não agradamos segmentos do público, nós não agradamos, nós criamos nossas histórias como elas têm que ser, sabe? E eu fiquei assim, logo olhando essa de cara. E aquela história que quando eles mataram a Gwen Stacy, aí o Stanley foi para uma palestra, coisa do tipo, e a galera começou a ficar puta com ele, esculhambar porque ele matou a Gwen Stacy. Aí ele voltou pro escritório da Marvel dizendo, olha, reviva a Gwen Stacy. Aí, cara, como é que eu vou reviver? Ela morreu. Não, reviva essa mulher. E aí descobriu-se, aí veio a história do Chacal, né, que a Chacal a trouxe, que é um clone, só que, né, depois dessa história gerou o quê? A saga do clone. Né? Então você vê que não é bem assim, já começou a mentira aí. E, cara, se tem uma coisa que tem que ser dita sobre a vida de Stan Lee, tem que falar sobre o Jack Kirby, cara. O Jack Kirby é um grandiosíssimo desenhista. Ele criou coisas, entre elas, o Quarteto Fantástico e simplesmente essa obra-prima aqui do Thor. Sabe? E olha só que loucura o Thor, uma coisa que tem que ser dita sobre o Thor. Ele, um jantar, né, ele já desenhando e criando as histórias, teve um momento que ele no jantar ele parou, ele começou a pensar e ele depois disse, olha, já sei o que é que eu vou fazer com o Thor. Eu vou criar o Ragnarok, né, que a história onde ele mataria o Thor, Odin e tudo mais, e trair os novos deuses. Claro que isso não aconteceu, ele saiu da Marvel, foi para a DC e lá ele lança os novos deuses, né, tudo mais. O Darkseid, que é, aliás, o maior vilão da DC, o Darkseid, né, Darkseid, o nome dele. Cara, é incrível como é só meias verdades, só mentira, só assim, tudo pela metade. Como, por exemplo, quando ele foi assistente do Joe Simon e do Jack Kirby na época do Capitão América, e que ele não conta, ele diz, porque esse era um garoto que trabalhava pra gente, era um pouco irritante, porque tocava uma gaita lá, sei lá, e ele não conta no documentário que ele traiu, ele dedurou para o chefe dele, da Marvel, o Kirby e o Simon, que eles estavam fazendo trabalho usando outro nome na DC. E aí com isso eles foram expulsos, entendeu? Então essa parte não existe no documentário, entendeu? Não existe. Aliás, entre elas, quando o Jack Kirby retorna para DC, a Marvel, e lá ele cria todo o conceito do Quarteto Fantástico, que coincidentemente vai se lembrar um pouco o Desafiadores do Desconhecido, acho que era assim que é o nome do grupo, que tinha na DC,
que era um pouco, lembrava um pouco justamente a família Reed Richards, sabe? Tudo mais. E cara, é só isso que você vê. Você fica se debatendo com essas verdade, omissões da história. Por exemplo, uma coisa interessante que tem nesse documentário, que eu nunca tinha visto isso, é a questão da briga do Stan Lee com o Kirby na rádio, sabe? Eles brigando, sabe? Olha, fui eu que criei isso. E tem um momento que nessa discussão ele fala que foi ele que gritou, que criou tudo sozinho, que não precisava o lápis do Kirby. Olha que heresia, cara. Olha que heresia. Se eu tivesse que mostrar esse momento com um meme, eu utilizava aquele que é com o sapo Caco, né? Que agora não é mais Caco, é Kelmet, com aquela frase: olha que audácia desse FDP. Exato, era isso que eu pensei nisso quando eu vi essa parte do documentário. E aí tem uma parte que é a vida dele pessoal, que é quando conheceu a mulher, teve a filha. Eles não mencionam que a filha maltratava os pais, mas isso aí é outra história, né? Cara, e qual foi outra coisa interessante que também teve, velho? Teve. E aí veio o Steve Ditko, cara, outra grande justiça, né? Que ele, o Stan Lee, ele dizia aos quatro ventos que foi o criador do Homem-Aranha. E claro que não foi bem assim na história. O conceito foi criado pelo Stan Lee, mas o visual, primeiramente foi criado pelo Kirby, mas o Kirby não era muito heróico, ele não gostou. Então quem criou foi o Steve Ditko. Ele que foi o responsável pelo visual, a criação. E inclusive, tem um momento que eles falam sobre o método Marvel. O método Marvel era o quê? O Stan Lee apresentava uma ideia de enredo e toda a história era criada por esses autores. Né? Para o Steve Ditko não tinha muita fonte para poder pesquisar. O que eu tinha em mãos até, foi essa Wizard, né, que trazia uma matéria sobre quem é Steve Ditko. Né? Nela fala sobre o desgosto que o Steve Ditko estava tendo com esse fato de o Stan Lee se apresentar como o único criador do Homem-Aranha. Tem um momento que ele fala assim: eu achava que eu e ele éramos criadores. Eu achava. Achava não, meu irmão. Ele é o co-criador do Homem-Aranha. Então, assim, tirar isso dele é uma total covardia, cara. Uma total covardia que é feita com o Steve Ditko, que também teve uma vida. Ele é um cara muito recluso. Ele era um Homem-Aranha, sabe? Na vida real, o cara que sofreu bullying, um cara muito recluso. E, cara, é muito injusto, é muito injusto. E uma coisa, tem uma parte que eu fiquei bastante puto desculpa o termo, mas eu fiquei realmente com raiva do Stan Lee, foi numa discussão sobre quadrinhos. Aí ele levou um fã cabaço para defender a Marvel, como é o nome do cara aqui? Warren Storas, discutindo com o Julia Schwartzman, que é o cara que era o cara que revitalizou os heróis da DC, sabe? Trouxe o Neil Adams e o Dennis O'Neil, sabe, ele reviveu o Flash, levantou os heróis, sabe? E ele deixou um fã cabaça da Marvel discutir com o editor da DC, ficava no canto rindo, enquanto rolava a discussão deles dois. A Marvel é melhor porque ela edifica, ensina valores pra gente. A DC eu não indicaria para uma criança de 8 anos. Que conversa mais, sabe? Daí que é o momento que o fã nerd tóxico aparece aí. Isso é uma discussão, é alvo de uma discussão que eu gostaria muito de ter, mas isso eu não queria fazer sozinho. Sinto muita vontade de discutir esse tema sobre a promiscuidade nerd que existe, mas isso é um tema para um outro assunto. Aí rolou essa discutindo, cara, e o Stan Lee de canto rindo, achando o máximo aquilo ali, sabe, como sei lá, um moleque. A sensação que eu tive de ver aquilo foi como um moleque. Eu estava vendo um moleque achando massa a discussão, botando os outros para brigar. E sim, esse foi também outro ponto do qual eu vi que, como a mística, imagem criada pela Marvel, do criador de tudo, que é o Stan Lee,
foi posta nesse documentário de uma forma muito errônea. Sinceramente, se vocês quiserem assistir o documentário, assistam, até mesmo para conhecer como é feito um documentário para disfarçar as coisas erradas. Você assista, mas você veja com ideia de que Stan Lee está mentindo. Pode ter certeza disso. O que vocês estiverem vendo, ou é meia verdade, ou ele está mentindo. Mas vocês vão ver mais nos documentários feitos pelos outros a grande verdade de que o Stan Lee, na verdade, sempre foi um cara que nunca conseguiu dividir o sucesso com outras pessoas. Tudo era para ele, somente ele, e nada mais do que ele. É assim que eu vejo esse documentário, tá bom? Bom, galera, como eu digo a vocês, assistam os links que eu estou deixando aqui nos comentários. Eu quero agradecer demais a atenção de todos vocês. Fique com Deus, até a próxima, se Deus quiser. Valeu!